Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Beatriz Stanziola e hoje é o primeiro episódio da Bea Responde, tá? Eu tô aqui para poder responder algumas perguntas de vocês, pais, cuidadores e até vós, tios e tias que acompanham, né, a leitura da sua criança, né? Então, hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio, né? Eu sou a Beatriz Stanziola e o tema de hoje é: não consigo ter paciência com meu filho na hora de ler. O que fazer? Né? Essa é uma pergunta de muitos pais, né, que estão no processo de alfabetização e lidam, né, com essa dificuldade do momento da leitura, né, que é um dos momentos mais importantes, né? Então, esse momento de leitura, ele é fundamental na infância por causa desses aspectos que na vida adulta a gente tende a colher, né? Então, não consigo ter paciência com meu filho na hora de ler. O que eu devo fazer? Então, esse tema de hoje, ele não aborda, tá, a paciência na hora da alimentação, da comida, não aborda a paciência na hora de jogar videogame, na hora de brincar com a criança, não. Ele vai abordar hoje o tema leitura, paciência na hora de ler, tá? Mas para você, pai e mãezinha, o que é ter paciência com a criança, tá? Paciência vai muito além do campo de ser paciente em si, tranquilo, ser uma pessoa segura somente de si, tá? Uma pessoa que tem capacidade de ressignificar, tá? A paciência é uma construção, tá? A gente tem que entender a paciência como uma construção, etapas que devem ser seguidas para que a gente possa colher, né? Então, é como aquele provérbio bíblico que diz assim: a gente colhe o que planta, né? São como esses provérbios que a gente tem no dia a dia da gente, né? Se eu tenho, por exemplo, uma boa noite de sono, no dia seguinte eu vou acordar feliz, bem, e vou estar aqui disposta para poder fazer o meu trabalho. Exatamente assim com todos nós, né? Então, literalmente você colhe o que planta, mamãe, papai, tio, tia, tá? Então, os hábitos diários de uma criança, ele deve ser plantado anteriormente, tá? Ensinados, vividos, tá? Compartilhados. A gente deve compartilhar com as nossas crianças os hábitos, tá? Porque são pequenas sementes que a gente tem e no caso, planta, né, diariamente, e a gente colhe futuramente, tá? É assim que funciona com tudo, né, nos nossos estudos na vida diária. A gente que já tem uma concepção disso, parece fácil. Parece fácil dizer pra você assim: nossa, ensina como é que fala? Tira um momento para você ler. Até pra gente adulta é um pouco difícil, né? Convenhamos. Mas tira um momento para você ler e tal. Lê umas 5 páginas. Cara, mas pra criança é uma construção. Ela não sabe do que significa aquele momento. Ela não sabe o que significa ler. Ela não sabe pra que vai ler, né? Porque por que eu vou ler? Por que eu vou pegar, vou sair do meu videogame, da minha televisão, algo que me satisfaz, né? Libera um monte de hormônios de satisfação, alegria, felicidade em mim, e eu vou tirar um momento que parece tedioso, né? Que não tem nenhum enfeite, não tem nenhuma animação, não tem nenhuma alegria, e vou destinar o meu tempo para aquilo, né? Então, exatamente esse é o ponto. Hábitos. Rotina. A gente ouve muita gente falando de hábito, rotina ultimamente, né? Porque parece que foi um descobrimento do século, né? Mas a gente precisa, né? Desse cronograma de vida, né? Porque viver sem sentido deixa a vida me levar, as consequências não são boas, né? Então, isso também serve para criança, tá? Então, o descobrimento do século, né? A gente vê aí o hábito, a rotina, que realmente é uma coisa que a gente vê, né, que o homem, né, ao longo da história, ele tem uma rotina, tem os hábitos, por exemplo, de colher, de plantar. Então, isso a gente já vê que dá certo, né? Lá nos homens lá pré-históricos, a gente já vê essa questão dos hábitos, né, de plantar, de colher, de ir pescar e tudo mais, tudo na hora, tudo no dia, no momento certo, ao anoitecer, as pessoas tiravam para poder se recolherem por causa dos animais. Então, tudo era questão de hábitos. Então, todos os povos, ao longo desse desenvolvimento, né, eles tinham hábitos. E a gente foi perdendo esses hábitos, né, por causa dessa modernidade, do tempo ser tudo muito rápido, tudo tem que ser respondido rápido. Então, a gente perde essa questão do hábito em si, da rotina. E a criança, ela precisa, apesar, né, das crianças hoje em dia já nascerem, né, nesse meio virtual, tecnologia, tudo muito rápido, elas precisam realmente de rotina e tempo,
tá? Um tempo que seja realmente cronometrado, um tempo que seja... Ela não precisa perceber literalmente isso assim explicitamente. Olha, nossa, tô aqui contando o tempo. Não, você faz uma coisa que seja prazerosa, que ela implicitamente vá percebendo que a hora daquilo ali, na hora de fazer aquilo, tá na hora de fazer aquilo outra coisa. Então, são coisas que assim funcionam, né? Então, vamos lá. Quais são os benefícios de ter paciência com seu filho na hora de ler, tá? Além do desenvolvimento intelectual, cognitivo, né? A questão de você adicionar vocabulário na criança, tá desenvolvendo o vocabulário da criança, né? Que vai contribuir para a alfabetização futura dessa criança. Além disso, desses pormenores, né? A questão social, né? Da criança lidar com o meio social. Ele tendo em vista que aquele momento você é paciente com ele vai ter prazer naquilo. Então, por que é importante você ser paciente, além de todos esses aspectos que contribuem, né, para o desenvolvimento da pessoa como ser humano? Tá? Um ser humano social, um ser humano emocionalmente resolvido, um ser humano com a cognição boa, tá? Um ser humano com um intelectual bom. Então, quais são os frutos da paciência, né? Autocontrole é um deles, é um dos frutos da paciência, né? Você ter o autocontrole, você demonstra para a criança que você tem autocontrole, E a criança, ela absorve aquilo, entendeu? Então, ela percebe que por você ter paciência com ele na hora de ler, ele também deve ter paciência com as outras coisas na vida dele, entendeu? Ele vai desenvolvendo a paciência ao longo desse processo, entende? Então, não é simplesmente eu vou ser paciente, eu vou pegar uma coisa aqui agora para poder fazer e vou fazer de qualquer jeito. Não, você precisa trabalhar, como eu disse, né? A questão da rotina, né? Que já vem de muito tempo, né? Que agora foi a descoberta do homem, né? Do século. As pessoas têm a rotina aí de exercício físico e de coisas tais, né? E a gente com certeza tem que ter, com certeza. É uma coisa que é fundamental para a nossa vida, contribui para a nossa saúde. Mas por que ter paciência, então, com o seu filho na hora de ler é importante? Você não vai gerar um estresse na criança, entendeu? Além de você torná-lo um adulto crítico, um adulto que vai ter coerência na hora de falar, na hora de responder perguntas, entendeu? Porque o mundo hoje, como eu disse, né? O mundo hoje é das pessoas mais rápidas, tá? Infelizmente, a gente hoje, quando vai fazer uma entrevista de trabalho, você tem que pensar nisso na hora de elaborar. Só que você tem que pensar nisso dentro da mente da criança. Como é que isso vai funcionar? Você não vai chegar para ela, você tem que arrumar um emprego daqui quando você se tornar adulto, por isso você tá lendo. Não. Você não vai dizer isso para a criança, né? Você vai pautar, né, esse seu raciocínio em algo, vai condensar em algo menor, dentro da realidade dele, dentro da imaginação dele, dentro do modo que ele vive, tá? Então, a sociedade, né, hoje em dia, ela precisa dessa resposta rápida, dessas trocas rápidas. Então, tornar o seu filho ou filha num indivíduo, mesmo que seja na creche dele, ou vai ser sei lá, né, na escolinha, né, ou na igreja, ou não sei onde ele frequenta, no parque, você vai tornar ele um indivíduo crítico, tá? Ativo na sociedade. Não, ele vai me dar uma resposta, quando eu fazer uma pergunta, vai me dar uma resposta baseada em filosofia. Não, não é isso, gente. É uma criança que sabe se comportar, uma criança que sabe se portar, uma criança que sabe realmente responder, sabe, ao que a sociedade propõe, sabe, tem habilidades cognitivas para poder responder. Então, por que é importante ter paciência, gente? É importante ter paciência exatamente isso. É você desenvolver o seu filho para viver a vida adulta. Entendeu? Então você tá fazendo algo porque é para isso que a gente cria os nossos filhos, né? Eu não tenho filho, mas é o que eu vivencio, né? Diariamente com os meus alunos. Às vezes os pais, eles entram numa como é que eu posso dizer para vocês? Num mundo que ele transforma aquela criança, né? A gente diz, né, que é muito, muito infantilizada, né? Não que a criança não tem que ser infantil. Não, gente, não é isso. A criança tem que ser infantil. Só que, assim, aboba a criança, né? Vamos dizer assim. Trata a criança como se ela fosse um bebezinho para sempre. E não, você tem que criar expectativas, mas dentro naquela nível de
nível que a criança se encontra. Então, por que é importante ter paciência? Para você desenvolver um indivíduo crítico. Crítico, gente, meu filho vai responder filosoficamente, foi o que eu disse, né? Não vai ser isso. Mas vai ser o quê? Seu filho vai saber lidar com os afazeres diários dele, os afazeres diários dele. Ele vai saber lidar com as demandas sociais dentro da escola, com as conversas com os amiguinhos, com as brincadeiras, entendeu? Ele vai saber lidar com respostas que serão necessárias lidar, ele vai ter um raciocínio mais coerente, entendeu? Ele vai ter uma fala ordenada, ele vai ter um princípio, um meio, um fim, ele vai entender essa lógica. Então a paciência, gente, envolve um monte de coisa. Entendeu? A paciência é muito importante. Porque se você é um indivíduo sem controle na hora da leitura, você vai transmitir isso total para sua criança. Entendeu? Então, assim, se você é uma pessoa que não tem paciência com ele, na hora de estar demonstrando, na hora que ele não consegue atender as suas expectativas, porque quais são as expectativas da gente, né? Ele não entende. A nossa expectativa é que ele se torne um adulto saudável, com a mente saudável, que ele responda à sociedade, tenha um emprego e tudo mais, né? Essa geração toda que a gente, esse aglomerado, né, que a gente faz, né, de expectativas mentais para a criança. Que ele atenda às necessidades do ambiente, tá? Que ele troque experiências. Mas a gente tem que adequar isso à realidade do seu pequeno, tá? A realidade dele, hoje, com 3, 4, 2 anos, 5. Então, a gente tem que adequar isso à realidade dele, tudo bem? Até idades maiores também, né? 12, 11 anos, a gente tem que adequar isso às expectativas de cada um deles. Mesmo que as nossas internas nos gerem impaciência, a gente tem que mentalizar isso. Cara, o meu filho precisa de quê? Meu filho precisa aprender agora para ele se desenvolver de tal aspecto. Mesmo que implicitamente eu espere tudo isso. Não preciso verbalizar, espelhar, olha, você tem que ler agora, porque se você não ler agora e você não desenvolver agora, você não vai arrumar um emprego daqui a 20 anos, você não vai passar na faculdade. Cara, a criança não entende o que é faculdade, a criança não entende o que é um emprego, ela não entende muitas coisas ainda. Para ela aquilo ali é muito abstrato ainda. Ela entende o amanhã, ela entende o agora, ela entende, sabe, a satisfação do momento, tá? Então, esse é um dos principais pontos, né? Para você torná-lo um indivíduo crítico, né? Um indivíduo ativo que atenda às expectativas tanto deles e tanto sociais dentro do mundo dele, entendeu? Dentro da dinâmica dele, da idade dele, entendeu? Então, por isso que é importante, tá? Não é simplesmente importante por ele ficar calmo. Sim, é importante para ele ficar calmo, mas é importante também por N fatores, tá? Quais são os benefícios que você obtém, pai ou mãe, quando é paciente com o seu filho, tá? Quais são os benefícios que você obtém? Você vai ter, foi o que eu disse, né, anteriormente. Você vai ter um indivíduo, né, com uma cognição boa, uma cognição que vai saber, uma criança que vai saber se expressar, uma criança que vai saber te explicar o que está se passando, entendeu? Então, são N fatores que envolvem, são os benefícios em relação à paciência. Gente, parece que é só um momento de leitura, né? A gente tá, nossa, é um momento de leitura, gente, tão simples. Não é tão simples. O momento de leitura, ele é uma preparação. É isso que as pessoas não entendem. O momento de leitura é uma preparação. Eu tenho rotina. Eu preciso da minha rotina. Se eu não tiver a minha rotina, eu não consigo fazer. Entende? Eu tô falando eu pessoal. Eu, Beatriz, preciso ter uma rotina. Eu preciso acordar às 5h30, 6 horas. Eu preciso fazer uma devocional na parte da manhã. Eu preciso fazer os meus exercícios físicos, planejar mentalmente ou escrita. Escrever quais são as listas dos meus afazeres. Preciso, antes das minhas aulas, ter planejado elas, senão eu fico nervosa. Então, são N fatores que contribuem para esse momento da leitura, né? Então, quando eu vou ler um livro à tarde ou à noite, ele tem que estar dentro da minha rotina, porque senão aquilo me gera uma impaciência. Então, é a mesma coisa com a criança, né? Então, rotina, hábito é fundamental, tá? Os benefícios disso é o desenvolvimento cognitivo, o aumento de vocabulário para alfabetização. Gente, fundamental, a criança tem que ter vocabulário para alfabetizar. Você não pode pegar uma criança que não sabe nem se expressar direito, não sabe falar, e pedir ela para poder separar uma sílaba, pronunciar um fonema. Ela não sabe nem quais são, o que é a fala em si, como é que ela se expressa. Então, ela precisa realmente
desse desenvolvimento, tá? Ela não entende nem o que é palavra ainda, o que é uma frase, o que é uma rima. Ela não tem essa consciência, né? Então, ela precisa desse vocabulário na parte da leitura. Então, você precisa, o benefício é você ter uma criança com a cognição boa, o aumento de vocabulário, tá? Além do desenvolvimento da memória de trabalho dessa criança, tá? É essencial a leitura, porque a leitura ela desenvolve essa parte da memória a curto prazo dessa criança, tá? Então, nós precisamos de leitura, tá? E essa memória futuramente se torna memória de longo prazo, que vai se tornar um conhecimento sólido, entendeu? Pra gente desenvolver outros aspectos da nossa vida, né? Sejam profissionais, sejam pessoais, né? Então, a gente precisa desse momento de leitura, tá? Então, os benefícios são N, tá? Entre eles, esses que eu ditei aqui, tá? E se não tiver, os prejuízos futuros, né? Você vai ter uma criança na quinta, sexta série, sétima série, ou até um adulto que não tem todos esses aspectos que eu citei, né? Você não vai se tornar um indivíduo crítico na sociedade, vai ser um indivíduo que vai aceitar qualquer coisa, então vai lidar com o fracasso de forma a se afundar, né? No fundo, achar que é o fundo do poço. Então, são N os prejuízos para sua criança se você não desenvolver a leitura. Depende só de você, tá? Então, paciência não é uma virtude, tá? Sim, mas ela precisa ser desenvolvida antes, tá? A gente não precisa chegar no susto e querer ser paciente, porque isso não rola nem com a gente, né? Então, se você não desenvolve, não mentaliza aquilo antes, e além de mentalizar, se organizar para aquilo, né? Você vai ficar impaciente na hora da leitura. Então, são N os prejuízos, além de sociais, cognitivos e pessoais, né? Porque as crianças se sentem frustradas, né? E nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum tio, tia quer ver o seu filho ou filha sofrendo com frustração, né? Por causa daquele momento que você é responsável, tá? Então, não adianta você culpar a sua criança não tem noção daquilo ainda. Ela não tem noção, ela tem noção do que você é, tá? Do que você transmite para ela, tá? Então, assim, um dos erros muito graves que eu vejo em relação a isso, na hora da leitura, tá? É as pessoas não terem hábitos. E aí querem forçar a criança a ler, entendeu? Numa rotina totalmente acelerada, num mundo totalmente acelerado, tira a criança do videogame. Vamos ler, você tá sem fazer nada o dia todo. Eu ouço muito isso. Meu filho, ele não quer ler, mas também a criança tirada do conforto, do prazer dela, do videogame, da satisfação daquele momento para poder tá fazendo uma coisa que realmente exige uma concentração, exige um hábito, exige uma coerência, tá? Então, a maioria das vezes, os maiores erros é a falta da rotina com a criança, do hábito, tá? Então, vamos pegar esse bem dos séculos e vamos torná-lo real para as nossas crianças. É necessário, tá? Crianças que acordam tarde, que não têm uma noite de sono prazerosa, não tem uma noite de sono para poder ter o desenvolvimento dela concluído, tudo certinho, uma má alimentação, tudo isso está associado, tá? A questão da leitura também, tá? Estudos revelam isso. Então, a gente precisa ter realmente essa questão de tornar o hábito algo realmente real na nossa vida, tá? Não só a questão da satisfação de, por exemplo, um dia eu fiz, já tá resolvido o problema. Não, você precisa fazer todos os dias. Todos os dias, tá? Tá. Como é que a gente pode começar a ser mais paciente com o nosso filho, tá? Primeira coisa, você tem que ser previsível. Criança, ela gosta sim de surpresa, mas a criança ela se sente mais tranquila, tá? Quando as coisas são pré-meditadas, são previsíveis, tá? A gente também deve respeitar, tá? Como é que a gente se torna mais paciente? Então, é isso que eu tô te dizendo. Como é que você se torna mais paciente? Sendo previsível, tudo bem? Você não vai se estressar com algo que não se espera. Se você já foi previsível, já comunicou, a criança já espera aquilo, tá? Então, de 0 a 6 anos, as crianças estão com a formação do seu eu, tudo bem? Então, ela precisa das coisas visíveis, concretas, tá? Nada muito abstrato, como eu disse, né? Da questão do trabalho. Nossa, você precisa arrumar um emprego, por isso que você precisa ler, estudar, fazer as coisas. Não, você precisa ser previsível com a criança, tá bom?
Então, estabeleça uma rotina, tá? Explica como aquilo ali vai funcionar, tá bom? Estabeleça conexões lógicas sobre as coisas. Não vai chegar no momento e vai inventar situações, não. Você precisa estar preparado para o momento de leitura com a sua criança, tá? Explica para ela os pontos negativos relacionados àquilo, tudo bem? Explica para ela, não em relação, como é que eu posso dizer para você? Não uma questão do emprego, tá? Porque para criança é muito abstrato o emprego agora. Ela sabe que o dinheiro chega na casa dela, igual um aluno meu disse que o dinheiro da mãe dele saía da farmácia. Então, assim, para ele não tem muita noção. Então, trabalhe com aspectos mais positivos do que até negativos, eu digo, tá? Explica para eles aspectos negativos, mas dando uma suavizada. Torna ela mais branda para a criança, para poder ela entender, tá? Então, aspectos mais positivos, eles funcionam mais para a criança do que aspectos negativos, tá? Elas têm mais dificuldade de entender questões como não, entende? Ela entende mais, por exemplo, não senta na cadeira agora. Aí você vai dizer para ela, olha, fica aqui um pouco. Não gasta de dizer não senta, não faz, não coisa. Você mostra para ela o positivo, o lado positivo das coisas, entendeu? Por exemplo, não coloca a caneta na boca. Coloca a caneta aqui. A atenção, ela não tem que ser trabalhada somente na hora que você vai pegar o livro e vai ler com a criança. Não. A atenção, ela tem que ser trabalhada antes. Trabalhe com a sua criança músicas que ela tem que prestar atenção. Vai perguntando numa dinâmica assim divertida. O que disse essa parte da música? O que o personagem tal tá falando? Como é que ele é? Entendeu? Dentro de uma música, dentro de brincadeira, dentro de atividades que chamem a atenção para a concentração dele, entendeu? Tente trabalhar a atenção em degraus, entendeu? Trabalhem primeiro essa atenção direta, depois a atenção dividida, tem vários níveis de atenção, né? Que futuramente a gente vai estar falando, mas resumidamente é isso. Você tem que trabalhar a atenção da criança, tá? A criança precisa ter atenção para esse momento, tá bom? Ela precisa ter atividades com conexões, tá? E cuidado com as suas expectativas, foi o que eu disse, né? No início, a questão da paciência está atrelada às expectativas. O que é a falta de paciência? A falta de paciência é quando as nossas expectativas não são atendidas. Então, a gente precisa ter essa questão da expectativa dosada, tá bom? Então, atividades coerentes dentro da realidade daquela criança, dentro do universo dela, tá? Respeitando o desenvolvimento dela. Você não vai pegar uma criança, gente, que tem 2, 3 anos e vai ler com ela um livro aí de desenvolvimento de uma criança maior, cheio de letras, cheio de palavras e tudo mais. Não, você vai trabalhar um livro que tenha mais figuras, mais ilustrações, coisas que chamem a atenção, coloridas, tá bom? Então, sempre respeitando um grau de complexibilidade daquela criança, tá? Sempre, tá? Isso é muito importante, tá? Outro ponto fundamental de como você começar a ter paciência com seu filho. Gente, olha só, o tema é paciência. Olha quanta coisa a gente precisa desenvolver. Estabeleça metas concretas com essa criança, tá? Metas. A gente trabalha com metas. O nosso organismo, ele recebe... quando a gente está trabalhando com metas, né? Um hormônio que ele vai gerando a felicidade na gente, a satisfação quando a gente realiza metas. A gente concretiza e consegue fundamentar aquilo que a gente está esperando, né? Então, trabalhe com metas, mas como eu disse, expectativas dosadas, tá? Então, um exemplo de como você ser paciente com ele, tá? Na hora da leitura, você já ter estabelecido tudo isso, tá? Ou parte disso, e você vai coerentemente colher aquilo que você tá plantando, tá? Então é de forma inteligente, gente. As coisas não acontecem de uma hora para outra, de um momento para o outro, não. Elas acontecem de modos coerentes e inteligentes, tá? Então você precisa ser um pai e uma mãe inteligente na hora de estabelecer a rotina do seu filho, os hábitos dele, tudo bem? Porque tudo, como eu disse, né? Tudo gera um fruto, tudo gera uma consequência, né? O que fazer caso fique muito irritado nesse momento, tá? Gente, não faça. Não faça nada. Você não tá preparado para esse momento. Então, você não pode chegar lá e querer fazer algo, entendeu? Não tem que se preparar, tá? Se você, caso, no momento lá, perca a paciência, literalmente, porque, nossa, isso aqui não tava premeditado, isso aqui tá dentro, porque criança, né, a gente sabe que ela é muito espoleta, então a gente não tem como controlar todas as atitudes dela. Óbvio que não, né? Nenhum ser humano a gente consegue controlar totalmente as atitudes. Então, o que você tem que fazer? Lembra do objetivo daquilo ali.
lembra dos frutos daquilo ali. Então, tenta manter a calma, tenta realmente pensar nas coisas positivas, como você faz com a criança, transparecendo para ela as metas positivas, coisas positivas você vai fazer, tá? Naquele momento com você, tá? Então você precisa mentalizar essas questões, tá bom? Da questão da positividade bastante na hora da leitura, porque é um momento, gente, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança, de qualquer ser humano em si, tá? Até nós, né, como adultos, precisamos ler sempre, todos os dias, tá? Então, até crianças maiores e menores, né? Foi uma coisa que eu tava até falando na hora de como você começar a ser mais paciente com sua criança. Essa questão da rotina, da conexão entre as coisas, entre as situações, né? Porque precisa ter uma conexão, tá? Para todos eles, precisa ter uma fundamentação. Porque ninguém gosta de chegar e saber o que vai fazer na hora, entende? É muito ruim você ficar despreparado para aquele momento. Então, você realmente precisa mentalizar coisas assim, coisas boas, positivas para aquele momento, tá bom? E para a gente poder entender, né, mais um ponto, né, que eu trouxe aqui, né, para vocês hoje, que é um ponto fundamental, gente, não faça isso, tá? Por que não é eficaz a gente gritar com a criança ou mostrar o chinelo, né? É uma prática comum, a maioria das pessoas, eu até, né, nós mesmos, né, fomos alfabetizados, lemos assim, né, fomos forçados a ler desse modo. Por que não é bom a gente ter essa prática? Porque isso demonstra falta de controle, entendeu? Demonstra para a criança que você não tem autocontrole, que você é uma pessoa desequilibrada, entendeu? E torna aquele momento, aquilo ali fica uma marca para a vida da criança, tá? Torna aquele momento um momento associado a uma penalidade, uma punição. Então a criança para sempre vai associar o momento da leitura a um momento de desequilíbrio, um momento de punição, um momento que ela vai sentar assim, caramba, que coisa chata, entendeu? Então, vai ser sempre assim. Então, você precisa dosar as suas atitudes. O seu filho é o reflexo seu, tá? Então, é fundamental a gente pensar e desconstruir essa questão da paciência ser somente uma pessoa tranquila, tá? Primeiro ponto, ser paciente é determinado pela quantidade de expectativa, uma expectativa que é dosada, né? Então, você precisa realmente tá tendo consciência disso, tá? Então é isso, a gente termina por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá bom? Que participaram e que vão ver esse vídeo. Espero contribuir aí, né? Para esse momento, para que esse momento se torne mais prazeroso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. A gente tem os canais aí disponíveis para poder estar respondendo a vocês, tá bom? Espero ter sido concreta, tá bom? Não tão abstrata assim, mas ter explicado de maneira coerente para vocês, tá? Agradeço muito, bom dia.